nosso Senhor Jesus Cristo seja com você no dia de hoje. Quero trazer para você aqui hoje uma palavra de Deus para você, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 18, nos versículos 28 a 34, que vai nos dizer: Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Jesus chamou à parte os 12 e disse: Estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele e o insultarão, cuspirão nele e o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto, e eles não sabiam do que ele estava falando. Bom, essa palavra ela vai nos falar que Jesus ele nos instrui e nos incita a deixarmos tudo o que temos, tudo aquilo que nos faz bem, tudo aquilo que nos dá prazer, que deixemos também nossos familiares, nossos parentes, para fazer a obra dele. Não que devemos abandonar aqueles que estão ao nosso redor, não que devemos abandonar nossos pais, nossos irmãos e nossos filhos. O que Jesus quer dizer é que nós não podemos deixar que essas pessoas que estão à nossa volta, nossos pais, irmãos e filhos, sejam um impedimento para que possamos fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. Ou seja, nós muitas das vezes colocamos nossos pais ou filhos como empecilho, por exemplo, para não ir no culto, para não orar, para não fazer coisas para Deus. E Jesus ele nos incita a deixar essas coisas de lado para que possamos fazer a obra dele. Mas quando ele diz deixar, não quer dizer que vão ficar abandonados, como eu disse. Quer dizer que nós precisamos primeiro focar em fazer as coisas de Deus e ter a certeza, ter a confiança de que ele vai cuidar daqueles que nós estamos deixando. Abraão, quando foi chamado para viver o propósito de Deus na vida dele, ele precisou abrir mão da parentela dele. Ele precisou sair do meio da parentela para poder viver o sobrenatural de Deus, para poder viver o propósito que Deus tinha para ele. E o que nós aprendemos através da história de Abraão é que nós fomos chamados para algo maior. Nós somos chamados para conduzir aquelas pessoas que não sabem, não conhecem a verdade de Cristo, à salvação. Mais adiante a palavra vai dizer que tudo aquilo que estava escrito acerca do Filho do Homem se cumpriria. Mas o que isso quer dizer? Que já estava predito, já estava escrito que Jesus ele viria como Messias, que ele viria para nos salvar do nosso para levar a culpa pelos nossos pecados, e que ele morreria, que ele seria zombado, que ele seria açoitado, que ele seria cuspido, e que ele morreria, mas também que no terceiro dia ele ressuscitaria. E como estava escrito, aconteceu. Cristo ele veio, foi para nós um grande exemplo daquilo que nós deveríamos ser, daquilo que Deus queria que nós fôssemos. Foi humilhado, foi maltratado, foi cuspido, foi morto, mas no terceiro dia ele ressuscitou, para mostrar para nós que nem mesmo a morte tem poder sobre nós, nem mesmo a morte pode nos parar, nem mesmo a morte pode nos impedir de viver o sobrenatural de Deus, de viver aquilo que Deus tem preparado para nós. E essa palavra também ela nos diz que ao deixarmos de lado aquilo que nos impede de fazer o que Cristo nos chamou, nós seremos recompensados tanto nessa terra como na terra que há de vir, ou seja, na vida eterna. Então, se nós deixarmos de fazer aquilo que Deus ele nos propôs e colocarmos aquilo que nós queremos fazer como prioridade,
na nossa vida, nós seremos desprovidos dessas recompensas. Então, é como a própria palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando nós colocamos ele em primeiro lugar e buscamos as coisas dele primeiro, ele guarda aquilo que nós temos e também nos acrescenta aquilo que necessitamos. Então nós precisamos entender que quando Jesus ele diz que aquele que não deixar casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas das vezes mais, e na era futura a vida eterna. Ele está nos dizendo que no momento em que colocarmos ele como prioridade na nossa vida e darmos prioridade a fazer a obra dele ao invés daquilo que nos agrada, ele já tem preparado a recompensa para nós, tanto nessa terra quanto na era que há por vir. Amém? Se Deus falou contigo nessa palavra, não deixe de compartilhar, para que outras pessoas também possam ter acesso à palavra de Deus, e que Deus ele possa te dar força, ele possa te dar graça, e ele possa te dar fé, para você ter certeza de que quando você deixar a casa, deixar a família, deixar a parentela para fazer a obra dele, você tenha a certeza de que ele vai cuidar de tudo aquilo que você está deixando, porque o que ele nos chamou para fazer é muito maior do que qualquer outra coisa, porque nós precisamos também lutar pela nossa salvação, mas também pela salvação dos nossos irmãos. Aquilo que Deus ele tem preparado para nós, ele também tem preparado para aquelas pessoas que estão lá fora e que não conhecem a verdade. Então que Deus ele possa te instruir, ele possa te ensinar a fazer a obra dele, a fazer aquilo que ele requer de você, porque cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu chamado. Às vezes o meu chamado não é igual ao seu, o seu chamado não é igual ao do outro irmão. Então entenda o que Deus ele quer de você nessa terra, entenda o que ele quer que você faça na obra dele, e coloque isso como prioridade na sua vida, e tenha certeza de que você vai ser muito bem recompensado por isso. Amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, em nome de Jesus.